Olá pessoal, aqui é o professor Kleber. Estou iniciando aqui esse vídeo com vocês para fazer a correção dos exercícios enviados por e-mail. Esse é um canal novo, estou abrindo esse canal pela necessidade que nós estamos passando agora no mundo inteiro. Nós não podemos estar presencialmente, então estou gravando essa videoaula para corrigir alguns exercícios. Estou corrigindo aqui quase todos os exercícios. Alguns são mais simples, eu estou resolvendo alguns talvez que sejam um pouco mais complexos. Esse é um canal novo, então já convido vocês aí, quem gostou do vídeo, dê um like, se inscreva também aí no canal, para a gente perceber como que está aí a audiência e perceber se vocês estão gostando ou não do conteúdo que nós vamos produzir. Esse é o primeiro vídeo e depois eu gravarei também outros vídeos para postar aqui no canal e vocês terem acesso às nossas aulas, ok? Então sejam bem-vindos ao nosso canal, boa aula para vocês, e as dúvidas podem colocar aí na descrição do vídeo ou mandar para o e-mail também, ok? Então vamos para o primeiro exercício. Bom, esse exercício na verdade é o exercício número 2, tá? Então aqui, ó, vamos considerar que é o exercício número 2. Bom, os 44 alunos da 7ª série A de uma escola representam 40% de todos os alunos da 7ª série dessa mesma instituição. Quantos são os alunos da 7ª série dessa escola? Bom, eu já deixei aqui a resposta, 110 alunos, mas está aqui a resposta, mas vamos ver a resolução desse problema. Vamos lá. Primeiro, vamos considerar que o total de alunos da 7ª série é X, já que nós não temos o total de alunos da 7ª série, vamos considerar que é X. Mas, utilizando a informação do exercício de que 44 alunos representam 40% do total dos alunos da 7ª série dessa mesma instituição. Então, pela regra de 3, nós temos que 40% está para 44 alunos e o total de alunos que nós sabemos é 100%, está para X alunos dessa 7ª série. Bom, para resolver, nós temos então aqui uma multiplicação em cruz. 40 vezes x fica 40x, e 100 vezes 44 ficou então 4.400. Bom, a gente faz então a divisão dos dois lados da igualdade, então fica x que é igual a 4.400 dividido por 40. Essa divisão então vai ficar 110, logo a resposta desse exercício é 110 alunos, ou seja, se 44 alunos representam 40%, então 100% representa então 110 alunos, ok? Então vamos para o próximo exercício, que será o exercício 3 da nossa lista. Paulo gastou 30% do seu salário com roupas, 25% com alimentação e 10% com despesas extras. E ainda ficou com R$210. Qual o valor do seu salário? Bom, já coloquei a resposta lá no exercício, R$600, mas vamos partir para a resolução. Então vamos considerar o seguinte, vamos considerar que 100% é um inteiro, ou seja, 100% representa a tonalidade, né, de quantidade de um grupo, de pessoas, objetos, nesse caso aqui vai ser o salário de Paulo. E se a gente considera então que 100% ele representa um inteiro, logo 30% representa 0,3, tá bom? Então vamos partir desse princípio que 30% então representa 0,3 do total. Assim temos o salário de Paulo representado por X, e aí nessas condições a gente pode falar que 30% do salário, ou seja, 0,3x, tá? Esse 0,3x, aqui, deixa eu circular aqui para vocês olharem, 0,3x, então significa
30% de X, ou seja, 30% do salário de Paulo, mais 0,25x. O que significa isso? Significa que é 25% de X, ou seja, 25% do salário de Paulo. E 0,1 significa 10%, ou seja, 10% do salário de Paulo é 0,1x. Só que ainda, Paulo teve todos esses gastos, mas ainda ficou com R$210. Então, se a gente somar os 30%, mais os 25%, mais os 10% que ele gastou, e ainda ficou com R$200, tudo isso será o seu salário inteiro, que é X. Então, nesta resolução, aqui nós temos que 0,3x mais 0,25x mais 0,1x, teremos um total de 0,65x. Então, repetimos aqui o 210, tudo isso aqui é igual a x. Aí a gente faz a subtração em ambos os lados da igualdade. Então, nós temos que 210 fica sozinho aqui. E o 0,65x ficou aqui com seu sinal negativo. Ou seja, x menos 0,65x é igual a 0,35x. Bom, se a gente considerar aqui a divisão em ambos os lados, então teremos que fazer a divisão de 210 por 0,35. Ou seja, chegamos aqui à resposta de R$600. O salário de Paulo, então, foi R$600. Para quem quiser fazer a prova real, é só fazer aí as porcentagens. 30% do seu salário, ou seja, 30% agora de 600, nós já sabemos qual é esse valor. Depois verifica 25% desse salário, que é R$600. Depois verifica 10% desse salário de R$600, faz a soma dos 30%, 25% e a soma do 10%. E ainda acrescenta 210, que vocês chegarão no valor de R$600. Tudo bem? Vamos lá para o exercício 7. Tá? Os outros exercícios são exercícios bem simples. O exercício 4, 5, 6 são muito simples. Também já deixei a resposta na lista. Mas vamos agora para o exercício de número 7. Num estacionamento, no centro de São Paulo, existe um estacionamento para carros e motos. Sabendo que o número total de rodas é 180 e que o número de carros é igual a 30, determine o número de carros e motos. Bom, se aqui o exercício já informa que o número de carros é igual a 30, então já temos uma primeira resposta. Sabemos também que o total de rodas é 180. Então, vamos partir do princípio de que, se nós temos 30 carros e cada carro tem 4 rodas, então os carros vão representar 120 rodas. Tá? Então, deixa eu grifar aqui com uma outra cor para diferenciar. 30 carros, cada carro tem 4 rodas, nós temos então 120 rodas. Só um momento. Bom, retornando aqui, temos que, então, aqui a equação já está montada. Aqui por que saiu 2x? Porque agora nós vamos falar a quantidade de rodas que tem a moto. Cada moto tem 2 rodas. Quantas motos nós temos no estacionamento? Ainda não sabemos. Então, se nós temos 2 rodas em cada moto, vamos falar que é 2x. Somado com 120, que é a quantidade de rodas que tem todos esses carros, tudo isso tem que ser igual a 180, pois o exercício ele nos informa que o total de rodas desse estacionamento é de 180. Logo, nós temos que fazer a subtração em ambos os lados da igualdade, então ficou 180 menos 120, resultando 60. Bom,
fazendo a divisão em ambos os lados, nós temos aqui 60 dividido por 2, ou seja, nós temos 30 motos. Então, facilmente a gente consegue fazer o cálculo. Se nós temos 30 motos, cada moto tem 2 rodas, 2 vezes 30, 60 rodas, mais 120 rodas que os carros possuem, então nós teremos o total de 180 rodas neste estacionamento, certo? Vamos prosseguir aqui. Bom, vamos direto para o 9, porque o 8 também é bastante simples. E esse aqui possivelmente pode ter surgido aí algumas dúvidas, porque envolve frações. Bom, Beatriz passou 1/3 do dia dormindo, 1/6 na escola e 1/4 brincando com as amigas. Quantas horas restaram para ela fazer outras atividades nesse dia? Já tem a resposta aqui, 6 horas, mas vamos ver como que chegamos nesse resultado. Bom, dormindo, ela passou 1/3. Como o dia tem 24 horas, 1/3 de 24 horas ficou 8 horas. Na escola ela ficou 1/6. Bom, 1/6 de 24 é 4 horas. Brincando, bom, ela ficou 1/4 do tempo dela brincando, então 1/4 de 24 horas é 6 horas. Se fizer a soma de 8 mais 4 mais 6, chegaremos em 18 horas. Então, para outras atividades restam 24 horas, que é o total do dia, menos 18, então sobrou para ela 6 horas. Um exercício também bastante simples, mas pelo fato de ter aqui frações, eu resolvi deixar a resolução dele também. Vamos para o próximo. Exercício 13 agora. Vamos fazer a leitura com bastante calma para a gente compreender ele muito bem. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada bandeirada, e uma parcela variável, que é a função da corrida percorrida. Que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é de R$ 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos, qual a distância percorrida por um passageiro que pagou R$ 19? Bom, antes de resolver esse exercício, se você ainda não deu like nesse vídeo, vai lá, gente, dá um like para eu saber como está aí a visualização desse vídeo e se vocês estão gostando. E deixa seus comentários e não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, ajuda aí a gente manter agora mais firmemente esse canal, ok? Então vamos lá para a resolução desse exercício. Vamos considerar então que x é a distância percorrida. Então nós temos que R$ 4,60 é a bandeirada e 0,96 centavos, ou seja, 96 centavos é o que é pago por quilômetro rodado. Como a gente não sabe quantos quilômetros foram rodados, então a gente vai falar que é x, ou seja, essa pessoa pagou R$ 4,60 pela bandeirada, mais 96 centavos por quilômetro rodado, e tudo isso foi R$ 19. Bom, se a gente fizer a subtração de ambos os lados, nós temos que 19 vai ficar menos R$ 4,60. Essa continha vai dar R$ 14,04. Fazendo a divisão aqui do 0,96, então nós teremos aqui 15. Esse 15 significa 15 quilômetros, ou seja, essa pessoa rodou 15 quilômetros pagando 96 centavos por quilômetro rodado, mais R$ 4,60 a bandeirada. Ok? Tá joia? Vamos então para o próximo exercício. Agora o exercício 14. No exercício 14, eu vou fazer aqui um desenho para a gente entender um pouquinho melhor. Tá. Ficou tampando um pouco aqui o retângulo, mas não tem problema não. É super possível de entender. Então vamos para a leitura primeiramente.
Um terreno retangular possui comprimento 5 vezes maior que a largura. Sabendo que o perímetro desse terreno é igual a 180 metros, a largura e o comprimento medem respectivamente? Então já temos aqui as respostas, mas vamos verificar como que chegamos a essas respostas. Bom, primeiro vamos lembrar que perímetro significa a soma de todos os lados, né, de uma figura, ou seja, o contorno, é a medida do contorno de uma figura geométrica. E nesse caso, esse terreno, né, nós vamos considerar que o comprimento é 5 vezes maior que a largura. Então, se o exercício não nos fornece o valor aqui da largura, nós vamos considerar que o valor da largura é x. Se esse lado mede x, o outro lado também vai medir x. E o comprimento vale 5 vezes mais, ou seja, o comprimento, então, nós vamos considerar que é 5x. Então, vamos considerar 5x aqui. Ótimo. O perímetro é igual a 180 metros, ou seja, se pegarmos todos os 4 lados aqui e fazer a soma, nós teremos 180 metros. Então vamos considerar aqui, largura é igual a x, comprimento é igual a 5x. Logo, nós teremos que o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica, ou seja, 180, que já é fornecido no enunciado do exercício, é igual a 2x. Agora, por que 2x? Porque a largura nós temos que considerar x. Só que o x aparece 2 vezes, desse lado aqui e desse lado aqui. Mais 2, 5x. Por quê? Porque o 5x é a parte de cima e a parte de baixo também. E o perímetro é a soma de todos os lados. Então, nós vamos considerar dessa forma. Então, dando aqui prosseguimento, nós temos que 2 vezes x fica 2x e 2 vezes 5x ficou 10x. Essa soma ficou 12x. E aí, fazendo a divisão em ambos os lados, nós temos que 180 dividido por x é igual a 15. Ou seja, a largura é 15 metros. O comprimento, como é 5 vezes maior, então basta multiplicar por 5 que nós temos 75 metros. Então essas são as duas respostas. 15 metros para a largura e 75 metros para o comprimento. Muito bem, vamos agora para o próximo exercício. Esse é o exercício 15 da nossa lista. Uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos de R$ 400, mais o custo de R$ 3 por caderno produzido. Sabendo que cada unidade será vendida por R$ 11, quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Bom, vamos entender uma coisa. O x, a variável x, será então a quantidade de cadernos vendidos e ao mesmo tempo vamos verificar se essa quantidade de cadernos vendidos, qual que vai ser o custo de sua produção. Ou seja, aqui nós temos a quantidade vendida e desse lado aqui o custo dessa produção. O custo de produção, R$ 3 por unidade produzida, mais R$ 400, que é a parte fixa desses gastos. Logo, nós temos aqui o 3x. Se a gente fizer a subtração em ambos os lados, então nessa linha nós vamos considerar ele negativo. Fazendo aqui a continha, nós temos 11x menos 3x, 8x. Prevalece aqui a desigualdade do maior. 8, se a gente fizer a divisão em ambos os lados, nós temos 400 dividido por 8,
Então ficou x maior que 50. Vamos entender um pouquinho melhor esse exercício. Desse lado, então, eu falei que nós temos o valor a ser arrecadado. 11 é o valor de cada unidade vendida e o x representa a quantidade vendida. Então, desse lado aqui, nós temos a receita. 11, que é o valor de venda, vezes a quantidade vendida. Aqui, o exercício nos traz como os gastos, ou seja, 3, que é o gasto por caderno produzido, e quantos serão produzidos? Não sei, vamos considerar que é x, mais 400, que é a parte fixa. Então, por que aqui ficou o sinalzinho de maior? Ficou o sinalzinho de maior, eu só vou apagar essa parte aqui para a gente não confundir e achar que é maior ou igual. Aqui, então, nós usamos esse sinal de maior porque a receita ela precisa ser maior que os gastos. Aqui nós vamos considerar que é uma desigualdade. Então, esse sinal aqui, nós vamos considerar que é uma desigualdade. E a leitura é que a receita com a venda de X cadernos é maior do que os gastos com a mesma quantidade vendida. Nós vamos considerar X aqui como quantidade vendida e X como a quantidade produzida, que é a mesma quantidade de cadernos vendidos. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui embaixo também. Não, peraí, não apagou ainda. Apagou agora. Então, nós vamos fazer a resolução da equação para chegar à conclusão de que precisamos produzir mais de 50 cadernos para que o valor arrecadado com a receita seja maior do que os gastos. Ok? Vamos para o próximo exercício. Exercício 16 agora. Uma loja compra um pacote de mercadorias do distribuidor pelo valor de R$300. E nos é informado que o gerente de vendas pretende vender cada unidade por R$5. Com isso, podemos afirmar que o lucro final desta empresa será dado em função das X unidades vendidas. Com isso, responda. Letra A. Qual é a lei de formação dessa função? Vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que X unidades vendidas a R$5 cada. E f de x, o lucro. Então, nós temos que o lucro, que é f de x, definimos aqui que o lucro vai ser f de x, é igual a 5x, ou seja, o valor, que é o preço, que é R$5, o preço de venda que é R$5, multiplicado por x. X é a quantidade vendida, nós não sabemos quantas unidades serão vendidas, por isso vamos considerar x. Menos 300. Ora, por que 300? Porque se a gente vai vender cada unidade aqui por R$5, e nós temos que tirar o valor pago ao distribuidor, e o valor pago ao distribuidor foi de R$300, então essa será a função, a lei de formação dessa função, ou seja, o lucro vai ser 5 multiplicado pela quantidade, que é x, menos o valor pago ao distribuidor. Bom, essa é uma função simples. Vamos ver agora a letra B. Qual será o intervalo dos valores de x em que teremos f de x menor que zero? Analisando o contexto da questão, como esse fato pode ser interpretado? Bom, aqui nós estamos considerando que teremos um prejuízo, pois se f de x é o lucro, e aqui nós estamos afirmando que f de x é menor que zero, então nós teremos uma situação de prejuízo nessa situação. Então vamos analisar. 5x
menos 300, que é a função que foi considerada no item A, sendo menor que zero. Subtraindo ambos os lados, nós temos que o 300 ficou positivo desse lado aqui da desigualdade menor. Agora, se considerarmos então a divisão de ambos os lados, aqui nós teremos a divisão 300 por 5. Logo, chegaremos em x menor que 60. Então, o que vai acontecer se o x for menor que 60? Nós teremos aqui, deixa eu só tirar aqui a minha imagem aqui, pronto. Nós teremos essa situação. Se forem vendidas 60 unidades, não terá lucro e nem prejuízo. Por quê? Porque se a gente colocar aqui, 5 vezes x, se o x vamos considerar 60, 5 vezes 60 é 300, menos 300 fica 0. Então, nós já temos aqui essa situação. Se forem vendidas 60 unidades, não teremos nem lucro nem prejuízo. Continuando aqui a nossa leitura, se a quantidade vendida for menos que 60 unidades, haverá prejuízo. Então, se a gente pegar qualquer valor que seja menor que 60 e multiplicar aqui por 5, nós teremos menos que 300, ou seja, fecharemos no negativo, no prejuízo. Mas continuando aqui, mas se forem vendidas mais que 60 unidades, haverá lucro. Logo, a gente tem aí o 60 como nosso equilíbrio. Se forem vendidas 60 unidades, nem lucro nem prejuízo. Se forem vendidas acima de 300 unidades, teremos um lucro. Agora, se forem vendidas menos do que 60 unidades, menos que 60 unidades, aí sim nós teremos um prejuízo. Bom, pessoal, agora vamos para a resolução do exercício 17 da nossa lista. Vamos fazer a leitura primeiro. Uma empresa produz trufas de chocolate, cujo custo de fabricação pode ser dividido em duas partes. Uma, independente da quantidade vendida, de R$ 1.500 mensais, e outra depende da quantidade fabricada, de 50 centavos por unidade. Escreva a expressão que permita determinar o número de trufas que devem ser vendidas no mês para que a empresa não tenha prejuízo, sabendo que o preço de venda de cada unidade é de R$ 1,50. Vamos só ressaltar então que R$ 1.500 é o custo fixo, 50 centavos é o custo por unidade vendida, fabricada, e aqui R$ 1,50 é o preço de venda. Então vamos considerar que o lucro vai ser representado por L de x, e vamos considerar que x é a quantidade de trufas vendidas. Então nós temos aqui a equação L de x que é igual a 1,5x. O que significa esse 1,5x? 1,5 é o preço de venda e o x é a quantidade de trufas vendidas. Então, se multiplicarmos 1,5 vezes x, é o dinheiro que vai ser arrecadado, ou seja, será a receita arrecadada, menos 1.500 mais 0,5x. O que significa isso? Nós temos aqui o valor arrecadado, que é 1,5, que é o preço de venda, vezes o x, menos os custos, ou seja, 1.500 que é a parte fixa e 50 centavos que é a parte de cada unidade vendida. Bom, esse 1,5x repete aqui embaixo. Como aqui é menos esses dois valores, nós temos menos esses dois valores, então fica menos 1.500 menos 0,5x.
Então, na linha de baixo, nós teremos apenas x menos 500, 1.500. Essa é a função que define o lucro obtido. E aí, vamos fazer o fechamento então desse exercício. Logo, para saber o mínimo que deve ser vendido, para que não tenha prejuízo, será: nós temos então a função dada lá em cima, que é 1.500, x menos 1.500. Tá, então, nós temos aqui esta função, aqui, x menos 1.500 tem que ser maior ou igual a zero. Por que maior ou igual a zero? Porque nós não queremos prejuízo. Não queremos prejuízo. Por isso que tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o x tem que ser maior que 1.500 para que não tenhamos prejuízo, com o preço a R$1,50 cada um. Ok? Deixa eu só diminuir aqui. Então, nós temos que vender mais de 1.500 trufas para que não tenhamos prejuízo se o preço for R$1,50. Bom, vamos para o próximo exercício. Bom, pessoal, então chegou a hora de resolvermos o último exercício, o exercício 18. O dono de uma fábrica de calçados solicitou os serviços de um administrador para que este o auxilie nas contas de sua fábrica, para que este não dê prejuízo. Para isso, o administrador pediu ao dono dessa fábrica 3 informações: custo operacional mensal, custo de cada mercadoria produzida, quantidade média de unidades vendidas ao mês. Então, foram obtidas essas 3 informações: o custo operacional mensal de R$2.000, o custo de fabricação de cada mercadoria, R$2, e a quantidade média de vendas mensal, 502 unidades. Com isso, qual deve ser o valor de cada mercadoria, de forma que a fábrica não leve prejuízo? Deixa eu só marcar aqui. A fábrica não pode ter prejuízo. Então, vamos lá. Na resolução, nós vamos considerar que a média de unidades vendidas mensalmente é 502 unidades. Está faltando uma letra A aqui. Vamos multiplicar pelo custo de produção de cada unidade, que é R$2. A fabricação de cada unidade é R$2. Então, o custo de produção para as 502 unidades é de R$1.004. Adicionando aí o custo fixo mensal, que é R$2.000, temos então essa soma, que teremos R$3.004 como custo total. Então, esse aqui é o custo total. Logo, a gente verifica aqui. Deixa eu só tirar aqui a imagem um pouquinho. Assim, para sabermos o valor mínimo de venda para que a fábrica não tenha prejuízo, basta dividir o custo total pela quantidade vendida. Então, a gente observa aqui, deixa eu voltar aqui com a imagem, que R$3.004 dividido por 502 unidades é 5,98, ou seja, R$5,98. Assim, o valor de venda deve ser aproximadamente R$6. Deixa eu já fazer uma ressalva aqui. Na lista de exercícios, eu deixei lá como resposta o valor de R$4. Mas agora eu já estou corrigindo que o valor correto da resposta do exercício é R$5,98, aproximadamente R$6. Ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa correção dos exercícios. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, dê um like aí se você gostou da nossa aula e deixe as suas sugestões aí na descrição do vídeo. Até mais, até a próxima videoaula. Beijos, até mais, tchau.